Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui no nosso querido quadro do Lógica na Prática. Hoje, desafio número 04, tá bom? Então vamos lá, ver qual que é o problema proposto? Título do desafio, Sistema de Elevador de Carga. Tá? No que irá consistir esse desafio? Transportar caixas de uma esteira de entrada, nível inferior, para uma esteira de saída, nível superior. Tá bom? E um pequeno adendo aqui que o elevador só deve subir se a caixa estiver totalmente posicionada e só deve descer se estiver totalmente vazio, né? De uma forma visual, o que isso seria? Temos aqui uma esteira de entrada, né? Na sequência, teremos o elevador de carga para transportar as caixas, né? E logo após isso, teremos aqui uma esteira de saída, ok? É simplesmente isso o desafio. Qual que é o fluxograma aqui? A caixa vem, elevador sobe a carga e na sequência a caixa sai, perfeito? Bem simples, né? Uma esteira de entrada, elevador vai subir essa carga, na sequência esteira de saída, finaliza o processo e fica no loop aqui do ciclo automático. Então, vamos lá para o Factory por padrão. De cara aqui, ó, eu vou posicionar o elevador, tá bom? Um elevador de carga, tá? Aqui embaixo, nós podemos colocar a esteira. Vou colocar essa daqui de 4 metros. Posicionar aqui o mais próximo possível. Legal? Chique. E aqui acima, uma outra esteira, né? Obviamente, numa planta industrial de verdade, terá todo um projeto mecânico, bases e etc. Mas aqui, como é só um software de simulação, nós podemos simplesmente subir essa esteira e realizar os nossos testes, né? Então, segura o V, sobe a esteira. Legal? Para mim ver se ela está mais ou menos centralizada, eu vou subir aqui a esteira, o elevador manualmente. Vamos ver até onde que ele chega. Tá chique, ficou perfeito. Alinhadinho, na altura certinha. Então vamos lá. Objetos já posicionados. Vamos posicionar agora quem emite a caixa e quem remove a caixa, né? Aqui, vou colocar esse removedor aqui. Mais ou menos bem aqui na saída da esteira, né? Um pouco pra cá. E um pouco pra cá. Legal. E agora o nosso emissor de caixas, né? O emissor de caixas, como já vimos, é quem emite as caixas para o processo. Deixa eu aproximadamente aqui. Legal, fechou. Aqui, quem vai startar todo esse processo vai ser um painel, tá? Já vamos posicioná-lo aqui também, colocar uma coluninha aqui. O quadro elétrico. Segura o V. Chique. Nesse painel, como padrão, obrigatoriamente botão de emergência, por segurança, ok? Então, sobe esse botãozinho para cá. Certo? E iremos colocar aqui também um botão de Start. Obviamente eu vou cortar esse trecho, né? Bom, botão de start mais ou menos posicionado aqui, ele vai ser só um sinal aqui pra gente, tá? Pra startar esse ciclo. E deixa eu ver se falta alguma coisa. Ó, emissor de caixa, esteira de entrada, esteira de saída e removedor de caixas. Beleza, tá feito. Se aparecer alguma coisa, a gente vai inserindo depois de acordo com o teste. Vamos só renomear, dar nome aos bois. Então vem cá. Esse daqui
é o nosso E. Eu vou nomear aqui todos os componentes e eu já volto, tá? Bom, aqui eu já renomeei todos os pontos, tá? Removedor de caixa, esteira de saída, sinais do elevador, tá bom? Esteira de entrada, os botões. E eu só vou acrescentar agora um pequeno sensor aqui de saída total, tá bom? De saída total para a gente poder reiniciar esse ciclo, né? Então eu vou pegar aqui um sensor difuso. Bom, senhores, é isso. Sensor aqui de saída, posicionado também, né? Sensor de saída total. Beleza, então acho que agora nós podemos já partir para o programa do CLP. Qual que é o objetivo de todo esse projeto? Nosso objetivo é transportar caixas da esteira inferior para a esteira superior utilizando um elevador. Legal. Nós sabemos aqui, ó, que nós temos um botão de start, né? Um botão de emergência. Deixa eu somente pegar todos os sinais. Um botão de start, um botão de emergência. Temos o sensor de esteira. Esteira do elevador esquerdo, elevador direito. E o sensor de saída total. Tá bom? Então, o que nós devemos fazer? Passar isso para as nossas notas, né? Então, botão de emergência, botão de start. Joga tudo para cá, certo? São essas nossas 5 entradas, tá bom? Então, entradas. E agora devemos analisar as nossas saídas, certo? Eu vou apagar aqui. Deixar somente os Actuator Tags. Ó, aqui nós vamos utilizar essa lâmpada aqui, aguardando Start. Essa esteira de entrada. Esteira do elevador esquerdo, elevador direito. Subir elevador, né? Descer elevador. Temos também esteira de saída e o removedor de caixas, né? E esqueci também do emissor de caixas. Beleza? Então vamos passar isso para nossas notas, né? Descer o elevador. Bom, levantando todas as nossas entradas digitais e saídas digitais, nós levantamos todos esses pontos para essa aplicação. Agora, com essa base, já vamos de cara partir aqui para a criação de variáveis, tá? Para a gente ganhar tempo. Então, inputs. Chique. Variáveis de entradas digitais criadas e variáveis de saídas digitais já criadas aqui no nosso software, tá? Do CLP virtual. Então vamos lá. Agora o objetivo é a gente montar a lógica para não nos perdermos aqui, tá? Para ficar bem claro esse funcionamento. Vamos analisar passo a passo aqui. Qual que é o primeiro objetivo? A caixa vai gerar uma caixinha. A esteira irá avançar, avançar, avançar até chegar aqui nesse elevador, tá? Podemos fazer o passo a passo. Então, de cara, para a gente ir desenvolvendo essa lógica, eu coloco aqui a esteira de entrada, né? Opa, faltou um. Traço aqui, esteira de entrada, né? Qual que é a primeira coisa a ser feita antes de tudo isso? Peraí, ele não aceita ponto também. Nós precisaremos, obviamente, pressionar o Start, né? Para startar todo esse ciclo. Então vem comigo, botão do Start. Chique. Quando eu pressionar o botão do Start, a esteira, vou até posicionar aqui de lado, pra gente ter uma base legal aqui. Pressionando o botão Start, a esteira de entrada aciona e ela começa a avançar. Até chegar em que ponto? Até chegar nesse sensor aqui da direita, né? Esteira do elevador direito. Significa que a caixa chegou nesse ponto. O que a gente pode fazer também? Talvez seria utilizar esse sensor da esquerda como tipo um bit de memória, que ele está entrando na esteira do elevador.
Então, vem comigo. Enquanto a esteira de entrada estiver acionada, olha só que bacana. Isso daqui pode me dar uma condição do quê? E no momento que a caixa bater nesse sensor NF, eu quero que ele ligue essa esteira, tá? Então vou tirar essa borda de descida e esse sinal de set. O que acontece? Quando esse sensor da esquerda for acionado, ele está entrando na esteira, tá? Então eu posso fechar esse selo aqui. Dessa forma, olha só, eu posso acionar a própria esteira interna do elevador aqui direto, né? Porque pensa, ele reconheceu esse sensor da esquerda, da esteira, e ele vai acionar essa esteira interna. Então ele vai ficar girando, girando, girando. Então aqui ele acionou. Tá? Posso até apagar essa variável aqui, ó, e usar essa daqui como selo. Tá bom? E o que acontece? Quando ele bater naquele sensor ali da direita, do sensor esteira elevador da direita, eu posso cortar esse selo, né? Aí a esteira desliga. Dessa forma, olha só, posso deixar nesse formato de contato, né? Direito. E aqui, automaticamente, ele já vai cortar o selo pra gente, né? Você concorda comigo? Vamos lá de novo. Botão do Start, a gente apertou o Start, a esteira de entrada vai estar acionada. Acionou. Aqui a caixa vai estar rodando. Na sequência, quando ele bater nesse sensor aqui, da esquerda, ele vai acionar essa esteirinha aqui, vai continuar acionado até que momento? Até quando esse sensor aqui for acionado, da direita. Dessa forma, essa esteira desligou. E eu também quero que a esteira de entrada desligue, tá? Só que tem um pequeno porém. Se a gente colocar, por exemplo, esse contato aqui, ó, direto, quando ele chegar lá em cima, na hora de descarregar a caixa, ele não vai acionar, porque o sensor já vai estar acionado, né? Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos desativar esse esteira de entrada com um pulso, entendeu? Nós podemos gerar um pulso. Mas de que forma nós podemos gerar um pulso aqui? Deixa eu pensar. A caixa vai chegar aqui, vai cortar a esteira de entrada, né? O que eu posso fazer? No momento que essa esteira estiver acionada e o sensor da direita for detectado, eu quero que ele gere um pulso. Desliga a esteira. Aí dessa forma, eu uso isso como condição. Aqui, ó. Opa. Tá? Aqui, ó. Sinal do tipo N. Certo? Ou seja, a esteira vai estar acionada, a caixa vai chegar aqui, vai ligar a esteira do elevador. Vai ficar mudando a caixa para a direita. Quando chegar nesse sensor aqui, ele vai desligar essa esteirinha, tá? E com isso, ele vai gerar um pulso nesse sinal aqui, nessa saída booleana, desligando a esteira de entrada, tá? Então, ambas as esteiras estão desligadas. O que acontece agora? Nós precisamos elevar essa carga, né? Até chegar lá em cima. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? A gente pode criar uma nova linha. Por exemplo, nós sabemos que tem uma caixa aqui, certo? Tem uma caixa aqui. E é o momento de subir a caixa com o elevador. Mas o que garante pra gente que está nesse estágio, nessa etapa? É justamente esse momento em que a esteira do elevador desligou, certo? Que ele reconheceu o sensor da esteira da direita. Então, talvez eu possa usar isso daqui, ó, como uma condição.
obviamente, a esteira de entrada tem que estar desligada, né? Com entritravamento. Opa. Desligado. E essa esteirinha também tem que estar desligada. Dessa forma, se a esteira de entrada e a esteira do elevador direito estiver desligados e tiver uma caixa nesse sensor aqui da direita, eu vou mandar ele subir. Tá? Eu vou acionar subir elevador. Vou setar essa saída subir elevador. Então o elevador vai estar subindo, subindo, subindo. Lembrando que iremos fazer uma jogadinha aqui. Enquanto esse elevador estiver subindo, eu vou contar aqui um tempo. De mais ou menos 5 segundos, tá? Só pra gente fazer um teste. E quando contar esse tempo, isso indica que o elevador está em cima, tá? Ou seja, ele subiu, 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 chegou aqui em cima. E agora é que momento? É o momento de acionar a esteira de saída, né? Mas que condição que eu tenho para isso? Agora é esse bit que nós criamos, né? Jogar aqui para baixo. Do elevador em cima. E se o sensor direito da esteira estiver acionado, certo? Dessa forma, nós iremos ligar a esteira de saída. Vou jogar aqui, esteira de saída. Aqui nós podemos fechar um selo. Tá bom? Então ele vai ficar ligado até chegar no sensor ali e cair na caixa, né? Mas olha só, como eu não quero que ele simplesmente desligue a esteira, eu vou jogar esse sensor um pouquinho aqui pro lado. Opa. E eu vou captar uma borda, deixa eu ver, uma borda de descida, né? Porque como ele é um sinal NA, o sinal ele vai cortar quando a caixa passar 100%. Dessa forma, eu vou ter que criar um pequeno bit auxiliar aqui embaixo. Pera aí. Se a esteira de saída estiver acionada, e o sensor da saída total for detectado, não, desculpa, quando a borda de descida dele for detectada, né? Aqui, ó, borda de descida dele for detectada, eu quero que ele gere um pulso, tá? Então, pulse dessa forma, é esse carinha aqui que vai desligar a nossa esteira de saída, tá? Ou seja, vai acionar o sensor, quando desligar ele vai gerar um pulso aqui e vai desligar essa esteira de saída. E o que acontece? Quando acontecer isso, eu quero que o elevador desça, né? E ao final de tudo isso, reinicie todo o ciclo, ele dê a condição, né? Então aqui embaixo, por exemplo, eu posso colocar um reset. Vou subir o elevador. Tá certo? Com isso, ó, ele já cancelou toda essa condição, tá? E agora eu preciso, obviamente, descer o elevador, né? Então, dessa forma, a esteira de saída foi ligada. No momento em que a caixa passou do sensor e caiu para o removedor, nós desligamos a esteira de saída e desabilitamos o bit para subir o elevador. O próximo passo é descer o elevador, né? E finalizar o ciclo aqui, basicamente.
ele finaliza o ciclo no momento que desce o elevador, aguardando a próxima caixa. Tá bom? Então o que a gente faz aqui abaixo? Vamos jogar. No momento em que finaliza esse ciclo, nós iremos descer o elevador. Descer o elevador. Certo? E como esse elevador não tem um sensor, por enquanto a gente vai fazer esse teste, vou fazer o mesmo esquema. Aqui, ó. Tatinho aqui, descer o elevador. Colocar um outro timer aqui de 5 segundos. E também esse bitzinho aqui de memória. Só uma variável auxiliar aqui no processo. Elevador embaixo. Tá? O que eu quero que aconteça quando ele fazer isso? Automaticamente, eu desejo imediatamente que ele desligue o descer elevador. Tá? E com isso, ele permita com que nós reiniciemos o ciclo. Eu já vou colocar aqui esse emissor de caixas, tá? Somente quando o botão Start estiver acionado, tá? Então, eu acho que seria legal agora a gente passar esse programa para a máquina e fazer o teste do ciclo, tá? Que dessa forma que está aqui, o ciclo só inicia se nós pressionarmos o botão Start, ok? Ele vai fazer o transporte da caixa da região inferior do elevador e irá subir o elevador, a esteira de saída irá acionar e finalizar o ciclo, reiniciando assim a condição de Start no nosso sistema aqui, tá? Lembrando que é sempre importante aqui de segurança com vocês, por exemplo, se o botão emergência for acionado, auxiliar alarme, no momento que ele for acionado, essa variável irá ser setada, tá? Dessa forma, nós teremos aqui uma condição de segurança de todo o processo. Por que isso? Para a gente já deixar isso antenado nas nossas mentes, fixado, tá? Sempre usa um botão de emergência, uma lógica de segurança, tá? Então, voltando aqui. No momento que apertou o botão de emergência, ele vai setar essa variável de alarme, tá bom? Dessa forma, olha só. Com essa variável setada, primeiramente, não vai dar condição de acionar absolutamente nada, por segurança da máquina. E o nosso sinaleiro do reset, ele vai estar também acionado. Vai ser o botãozinho verde aqui. Então, vou colocar aqui. Cadê? Aqui, ó. Lâmpada aguardando start. Na verdade, não. Aguardando start, pode ser, que é o reset. Tá? Ele vai ficar acionado, ok? E quem é que vai resetar ele? É o próprio botão de start, ok? Aqui, ó. Então, vou colocar outro contato aqui do botão de start. Isso aqui vai ser uma borda de subida. Opa. E o que ele vai fazer? Vai resetar essa variável de auxiliar alarme. Beleza, ó. Dessa forma, nós podemos já passar para o CLP virtual com todos os objetos aqui posicionados. Todas as entradas digitais e saídas digitais, nós já posicionamos e já montamos aqui no nosso software CLP. Então agora vamos fazer o teste, tá? Já estou aqui com o Ctrl I V3 ligado, então vou simplesmente fazer o login no CLP virtual. Sim. Fazendo o login agora no CLP. Está carregando aqui nesse exato momento. Perfeito, ó, fez o download para o nosso CLP virtual e já posso startar aqui o nosso programa. Agora a gente só precisa fazer aquele esquema do Factory.io, né? Tem aqui em File, né? Drivers. Selecionamos que é o tipo de comunicação OPC, UA e o subir elevador aqui embaixo. Tá? Todos os dados agora estão interligados. Então podemos simular, né? Eu vou colocar essa tela aqui de lado. Então, vamos lá. Conforme nosso código, a lâmpada verde está acionada
solicitando um reset, né? Conforme o que nós escrevemos aqui no código CLP. Mente? Deixa eu editar esse carinha aqui. Resetou a máquina. Pera aí, deixa eu só configurar o tipo de caixa. Legal, vamos ver. Porém a esteira não desligou. Ah, é óbvio, né? Não, tem um pequeno erro aqui. Deixa eu só. Esse cara aqui corta a produção. Beleza. Ok. Vai novamente. Reset. E start. Vamos observar. Aqui ele tem que desligar a esteira. Legal. O elevador sobe. Porém, nós tínhamos deixado com 5 segundos, né? 5 segundos. Ele está acionando a esteira de saída, porém, a esteira aqui de cima do elevador não acionou, tá? Por quê? Provavelmente, esqueci de acrescentar aqui ao nosso programa, né? Então, por exemplo, esteira, elevador da direita, ó, tá vendo? Temos aqui uma esteira de entrada, esteira de saída. Ó, enquanto essa esteira de saída estiver acionada, eu quero também que essa esteira do elevador direito esteja acionada, tá? Mas, por exemplo, eu vou deixar todo mundo aqui, ó. Uma lógica OR. Porém, teremos um pequeno intertravamento aqui da esteira de entrada desligada, tá? Desligado. Vamos lá. Vamos passar isso para o nosso... Beleza, acionou. Agora, quando bater no sensor ali... Ah, esqueci de colocar o removedor de caixa, né? Desligou. Agora vai descer. Putz, ó. Aqui ele desceu por somente os 5 segundos. Não deu tempo, tá? Mas deixa eu já aproveitar e corrigir isso aqui. Legal. Tá. Vamos observar agora o que aconteceu. A esteira não desceu 100%, totalmente, né? O que eu vou fazer aqui? Como eu não tenho um controle de sensor aqui na esteira, eu estou controlando por tempo essa descida. Então, por exemplo, se eu jogar aqui 10 segundos, vamos ver como que irá se comportar. Vamos lá. Start. Vamos observar o ciclo. O elevador chega, a caixa chega no elevador, o elevador tem que subir. Na sequência, a esteira de saída deve ser acionada. Porém, olha o que aconteceu. A esteira ligou antes porque não completou o tempo, né? Na verdade, ele completou, mas ele bateu os 5 segundos aqui. Então, por exemplo, ó, aqui eu vou jogar 5 segundos de tempo de subida para vermos como irá se comportar. Tá bom? Beleza, vou startar aqui novamente. Vamos lá ver como é que ela vai se comportar agora. Lembrando que nós deixamos lá 10 segundos de subida e descida. Vamos observar agora. Beleza, 10 segundos é o tempo bom. Vamos observar agora o que irá acontecer. Show, desceu.
Legal. Chique. Chique. Agora o operador vem aqui e pressiona Start novamente. Só que aqui, ó, eu acho que eu vou deixar essa luz verde sempre que estiver pronta para operação, né? Que aqui eu usei mais como um reset. Mas, ó, por exemplo, pressionar a emergência. Aqui, ele já vai resetar essa falha e startar o ciclo, né? Vamos acompanhar esse processo. A caixa vai chegar aqui no elevador. Então ela bater naquele sensor, desliga a esteira e sobe o elevador. Certo? Subindo. Daqui ela segue o ciclo. Vai bater naquele sensorzinho e vai cair no moedor de caixa. Né? Legal. Eu quero também que quando ele finaliza esse ciclo, a minha luz verde fique acionada, para mim saber que é para iniciar o ciclo nesse exato momento. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho esse sinal aqui do elevador baixo. Eu tenho esse bit de memória do elevador baixo. Então o que eu posso fazer aqui, ó, por exemplo? Se eu fechar um selo exatamente aqui, então fechando esse selo aqui do elevador baixo, eu coloco ele aqui embaixo dessa condição do auxiliar alarme, só para acionar esse lâmpada Golden Start. Vamos ver isso aqui na prática, como é que vai ficar? Então, vamos startar o ciclo novamente. Ok, caixa indo para o elevador. Legal. Subindo. Aí vai passar aqui pela esteira de saída, né? Legal. Agora o elevador tem que descer novamente. E quando chegar lá embaixo, o nosso sinaleiro de Golden Start tem que ficar acionado. Beleza, chique. Isso indica que o nosso ciclo pode ser reiniciado. Então, o operador vem aqui e starta o ciclo novamente. Tá bom? E esse era o desafio, esse desafio 04 do Lógica na Prática. Tá bom? Simplesmente um transportador de cargas de uma esteira de entrada inferior para uma esteira de saída superior, conforme vemos aqui na lógica acontecendo no Factory IO. Finalizando aí, o elevador retorna e solicita uma nova peça. Tá bom? É isso. E em qualquer momento que pressionar, por exemplo, a emergência, finaliza 100% o ciclo. Tá? Então, pressionou o Start aqui, caixa vai passando pela esteira até chegar no elevador, conforme o desafio proposto, né? E nós podemos acompanhar aqui no código CLP virtual rodando no Codes essa lógica em funcionamento real. Tá? Então vem pra cá, expulsa a caixa e na sequência o elevador desce, né? Vai descendo e quando chegar lá embaixo temos aqui um sinaleiro indicativo de que o ciclo está pronto para ser reiniciado. Tá? Então o operador vem aqui e starta o ciclo novamente. Vamos observar novamente, rodando esse programa no Factory IO em comunicação via OPC UA com o Codes. Aqui nós montamos toda essa lógica, desenvolvemos o raciocínio lógico, erramos e aprendemos na prática. Retornando. Perfeito. E o código rodando aqui de fundo. Então é isso, tá, pessoal? Agradeço imensamente o tempo de vocês, tá? Nesse desafio 04, tá bom? Nós resolvemos o seguinte desafio de sistema de elevador de carga, tá? Onde o nosso objetivo foi transportar caixas de uma caixa de uma esteira de entrada, tá? A esteira de baixo, nível inferior, para uma esteira de saída, certo? Nível superior, tá? Utilizamos o elevador no Factory IO para isso.
e aprendemos muito na prática. Tivemos acertos, tivemos erros, e o resultado de tudo isso foi aprendizado na prática, tá? Então, agradeço imensamente de coração, peço que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus, até mais e fui!